Oi gente, tudo bem? Tô de volta com os meus vídeos, comprei um celular novo e agora eu quero ver se eu volto a fazer quinzenal ou mensal. O tema de hoje é a respeito das responsabilidades e a forma que eu me relaciono. Eu fiz um vídeo anterior, não sei quando que foi, da diferença entre responsabilidade e culpa, e esse vídeo tem muito a ver com o que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou usar a caneta para poder diferenciar as pessoas e explicar para vocês e passar o que eu enxergo como sendo muito importante. Aqui no consultório, todas as vezes que as pessoas me trazem uma situação relacional, eu procuro e eu consigo, aliás, não é tento, responsabilizar a pessoa alertando, conscientizando de que forma que essa pessoa contribuiu para que essa situação relacional saísse da forma que saiu. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O roxo, chama-se roxo, ele tem um funcionamento muito agressivo, ele é impulsivo, ele é reativo, ele traz emoções negativas de forma muito impulsiva. E ele se relaciona com o verde, que no caso tem um funcionamento muito tranquilo, de muita racionalidade, de muito controle, de muita calma. Em determinada situação, o roxo vem e agride verbalmente o verde, né? Ele pega e fala assim: olha, não gostei de tal situação que você fez comigo, você é isso, você é aquilo, não quero mais falar com você, não quero mais olhar com você. O verde, por ter um funcionamento diferente, ele vira pro roxo e diz assim: poxa vida, roxo, vou considerar o que você tá falando pra mim e quem sabe daqui 3 dias a gente converse. Obrigada pelo teu retorno do que você tá dizendo. Apesar de eu não concordar com algumas coisas, eu vou pensar. Ok, beijo, tchau. Já o alaranjado tem um funcionamento muito parecido com o roxo. E nós temos exatamente a mesma situação. Se o roxo fala tudo isso que falou pro verde, fala pro alaranjado, o alaranjado vai ter uma situação reativa, vai falar: mas você que fez isso, você que falou aquilo aquele dia, você que me insultou, você que me agrediu, você que nananana. E aí eles pegam e brigam e separam-se para sempre. Percebem a diferença, percebem como cada ser aqui teve a sua responsabilidade para que a situação saísse da forma que saiu. Engasguei, desculpa. Saísse da forma que saiu. Então, cada pessoa aqui nessa situação, elas contribuíram para que a situação saísse do jeito que saiu. Outra situação, relação entre irmãos. Gente, todo mundo vem aqui no consultório. Quando eu falo todo mundo, só não quando é filho único, mas todo mundo fala: lá em casa tem o meu irmão preferido, a minha irmã preferida, ou eu sou o preferido e fica chato e não sei o que lá. Então, tá, esse aqui é o pai e esse aqui são os filhos, né? Então, o alaranjado, ele é um pouco, o que a maioria das pessoas diriam egoísta, mas eu não uso essa palavra, mas é uma pessoa muito voltada para si. É uma pessoa que pensa muito nele, que se coloca em primeiro lugar. Ele até ajuda em algumas coisas pro pai, mas ele se coloca em primeiro lugar, tá? Esse aqui é o alaranjado. O verde, ele tem um funcionamento muito mais amoroso, ele não se coloca em primeiro lugar. Ele cuida mais dos outros, ele é muito atencioso, ele se preocupa, ele liga, ele vai, ele faz acontecer pro outro. Como que a relação de ambos será igual com o pai? Não existe, não tem como. Então, quando eu falo em responsabilidade, é a responsabilidade que cada um com o seu funcionamento contribui para a situação e para a relação ser diferente, entende? O que acontece é que muitas vezes as relações elas vão se formando de tal maneira que a gente fica na defensiva. Nós criamos algumas defesas e a gente faz com que a relação ela não evolua, ela não cresça. Normalmente a gente olha para a situação entre duas pessoas
e a gente tenta enxergar quem é o errado, quem é o certo, a gente tenta culpar alguém, e é aí que entra o que eu falo todos os dias, todas as horas, para todo mundo, a diferença entre culpa e responsabilidade. O que eu tô trazendo para vocês é justamente o contrário. Não é que tenha um culpado na situação, é que cada um com o seu funcionamento contribui com a forma de se relacionar, contribui para a situação sair como saiu. Relacionamento amoroso, nem se fala, né, gente? Mas assim, tem pessoas que nos provocam o nosso pior. Por exemplo, a Rosa tá namorando o Azulzinho, né? E a Rosa, ela tem um funcionamento assim. Ela é um pouco agressiva em alguns momentos, mas tem momentos de muita calmaria, de muita racionalização, mas ela tem alguma impulsividade dependendo do que for. De repente pega um Azul que traz para ela tudo aquilo que ela aflora, o que ela tem de pior, entendeu? Então, quando ela tá se relacionando com o Azul, ela se torna aquele pior, aquele lado dela impulsivo, reativo e tudo mais. Quando ela se relaciona com o verdinho, que é mais calmo, que respeita, que faz um pouco as coisas do jeito que ela gosta, ela acaba conseguindo se relacionar e contribuir para que essa relação seja mais saudável. Então, cada pessoa tem o teu funcionamento e contribui para que a relação saia do jeito que saiu. Eu adoro, e mesmo eu tendo aprendido isso, eu uso isso no meu dia a dia nas situações cotidianas mesmo. Por exemplo, na farmácia, no mercado, sempre que eu vejo uma situação um pouco estressante ou não, eu procuro identificar qual é a responsabilidade de cada um. Por exemplo, no caixa do mercado, né? Sempre tem alguém que tá atrás de alguém que tá indo devagar, fica assim, porque não sei o quê. Ou quando a caixa não tá em treinamento, né? E aí a pessoa tá ali agredindo a caixa, manda chamar gerente e tal, e não sei o quê. E outras pessoas passam pelo mesmo caixa, pela mesma situação que a pessoa está em treinamento e consegue respirar, manter a calma, ser compreensivo, inclusive ajuda a ensinar e tudo mais. Então, quando eu tô falando em responsabilidade, é a gente aprender a olhar para o nosso comportamento, para o nosso funcionamento, de uma forma evoluir e não querer dizer quem é certo, quem é errado, né? Porque nas relações a gente tem uma tendência a ficar olhando pro outro, o outro provocou isso em mim, o outro não sei o que, não sei o que, mas a minha reação tá falando de mim, né? Então, como todo ser humano tem um lado bom, tem um lado ruim, o importante é a gente aprender a olhar, aprender a se afastar de pessoas que fazem a gente ter o nosso lado pior, por exemplo, né? Em várias situações que a gente se responsabiliza e se conscientiza do nosso funcionamento para poder evoluir. E digo mais, é muito difícil fazer isso, né? Porque a gente, desde que a gente nasce, a gente tem essa questão do julgamento, de dizer que fulano é culpado, ciclano é errado, o outro que estava certo, medir por coisas pequenas. Não, porque ele pegou e bateu a porta, então ele é o errado. Aí a gente fica medindo situações de qual é mais grave ou menos grave, entende? A partir do momento que eu olho para o meu comportamento e falo, eu agi assim, por isso fulano talvez tenha agido de tal maneira, a forma que eu contribuí para aquilo acontecer, a gente evolui muito mais. Gente, é isso, espero que eu tenha conseguido passar uma das coisas que eu falo muito todos os dias, toda hora no consultório, e que vocês possam treinar. Eu estou à disposição para receber comentários, perguntas, sugestões de novos temas. Espero que eu tenha contribuído. Um beijo, até a próxima.